Imagine acordar em uma cidade onde o silêncio é quebrado apenas pelo som de sinos. Não sinos de festa, sinos de morte. No século XIV, esse som passou a marcar o ritmo da vida na Europa. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Ninguém sabia como o impedir. E, acima de tudo, ninguém sabia quem seria o próximo. Tudo começou de forma quase invisível. Navios chegavam aos portos trazendo mercadorias, especiarias e algo mais. Algo que não se via, não se entendia e não se podia combater. Pessoas saudáveis adoeciam em poucas horas. Febre alta, dores intensas, manchas escuras pelo corpo. Em dias, às vezes em horas, estavam mortas. As cidades entraram em pânico. Médicos fugiam. Famílias abandonavam seus próprios parentes. Vizinhos trancavam portas, não por segurança, mas por medo do contato humano. O que mais assustava não era apenas a morte, era a incerteza. Alguns diziam que o ar estava envenenado. Outros juravam que era castigo divino. Havia quem acusasse estrangeiros, hereges, inimigos imaginários. Quando não se entende o perigo, o medo precisa de um culpado. E assim, junto com a doença, espalhou-se algo igualmente destrutivo: o colapso da confiança. Mercados fecharam, campos ficaram sem trabalhadores, cidades inteiras pararam de funcionar. O mundo que as pessoas conheciam estava desaparecendo diante dos olhos. E não havia exército, rei ou riqueza capaz de impedir isso. Se você sente que a história prende mais quando ela é contada sem pressa, acompanhar esse tipo de narrativa é a melhor forma de entender o passado sem ilusões. À medida que a peste avançava, algo ficou claro. Não se tratava apenas de uma epidemia. Era uma ruptura total da ordem social. A pergunta já não era como salvar a cidade, mas como sobreviver ao amanhã. E o pior ainda estava por vir. Quando a peste atingiu seu auge, a Europa já não era a mesma. A morte deixou de ser exceção. Passou a ser rotina. Corpos se acumulavam nas ruas. Valas comuns substituíam funerais. Os rituais que davam sentido à vida e à morte simplesmente desapareceram. A religião, que antes oferecia respostas, agora também vacilava. Orações não funcionavam. Procissões apenas aumentavam o contágio. A fé, para muitos, entrou em crise. Mas, enquanto tudo parecia ruir, algo inesperado começou a surgir. Com milhões de mortos, faltavam trabalhadores. Camponeses passaram a exigir salários melhores. Servos recusavam antigas obrigações. O sistema feudal, que parecia eterno, começou a rachar. A peste não destruiu apenas pessoas. Ela destruiu certezas. A ideia de que a sociedade sempre funcionaria do mesmo jeito morreu junto com suas vítimas. E, no vazio deixado pelo colapso, nasceu um novo mundo. Cidades passaram a valorizar conhecimento. A ciência começou a ser observada com mais atenção. O trabalho ganhou outro significado. A vida, antes vista como algo barato e substituível, passou a ser valorizada. O horror forçou a mudança. A peste negra foi uma das maiores tragédias da história humana. Mas também foi um ponto de virada silencioso. Sem ela, o mundo moderno talvez nunca tivesse existido da forma como conhecemos. A história não avança apenas com grandes ideias ou heróis. Às vezes, ela avança empurrada pelo medo, pela dor e pela necessidade de sobreviver. Se compreender o passado ajuda a enxergar o presente com mais clareza, seguir esse tipo de conteúdo é uma forma de não repetir erros, mesmo quando eles parecem distantes. No fim, a peste deixou uma lição dura e eterna. A humanidade muda, não quando quer, mas quando é obrigada. E a história sempre cobra o seu preço.